Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, atenção, reunião hoje deixa Matias Vinha muito próximo de ser anunciado como jogador do Flamengo. Nós vamos trazer todos os detalhes aqui para vocês agora no nosso canal Família da Nação. Dois novos nomes apareceram no dia de hoje, e nomes de jogadores que eu considero bons jogadores. Um deles, então, jogador espetacular, na minha opinião. E a gente vai aqui falar, além de falar sobre esses dois nomes, trazer para vocês o que a gente imagina que possa acontecer a partir de então. O nome do jogador Evander, que o Flamengo tinha muito interesse, começa a ser deixado de lado. Ainda é um jogador que interessa ao Flamengo, mas a repercussão negativa deixou o dirigente Marcos Braz muito temerário de que seria uma contratação que o Flamengo iria investir um dinheiro e o jogador já chegaria queimado no Flamengo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação, canal Resenha da Família, e eu peço a vocês para que deixem o like, metam o dedo no like agora rapidinho, para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Posso contar com você? Nessa moral, agora, rapidinho, dedo no like. E claro, clica aqui embaixo o botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Gente, nós temos um programa de fidelidade que acho que pouca gente está entendendo o que significa isso. Significa que só em você assistir, estar inscrito e começar a assistir os nossos conteúdos, você vai ganhar prêmio. E não é sorteio. Você vai acumulando pontos que depois você vai chegar lá na nossa loja virtual e vai trocar por prêmios. E não são prêmios pequenos, não. Uma bola. Não. São prêmios de altíssima relevância. Vai desde um Pix de R$50 até um iPhone. Por que tem condição de comprar um iPhone hoje assim? Você ganhar ainda por cima camisas oficiais do Flamengo, kit com camisa oficial e short, notebooks. Quer dizer, oportunidade como essa não tem. Para começar é o seguinte, você clica aqui embaixo no botão vermelho, inscrevendo-se no canal, deixa o seu like, e quando terminar o vídeo, você vai na descrição do vídeo, você tem o link das nossas redes sociais, Instagram e Twitter. Vá lá, acompanhe, siga a gente lá também, para você se habilitar a começar a participar. Valeu? Bom, vamos rodar a vinheta para dar tempo de você se inscrever, deixar o like. Logo após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, vou começar logo pela principal notícia do vídeo de hoje, em que a gente recebeu uma informação ainda há pouco que houve uma reunião no dia de hoje, pela manhã cedinho aqui no Rio de Janeiro, e à tarde, né, lá na Itália, com os representantes do jogador Matias Vinha, o clube, que é a Roma, e o Flamengo, por intermédio do Bruno Spindel, participando por videoconferência. Isso aconteceu antes deles irem para o aeroporto para recepcionar o Nicolas de la Cruz. Aliás, a chegada do Nicolas de la Cruz, muito legal, né? Você vê ali, antes da chegada dele, os dirigentes falaram com a Flá TV, quem pôde acompanhar a gente aqui, fizemos a transmissão ao vivo, com 3 câmeras no local, 2 repórteres, um em cada ponto do aeroporto, e ainda a gente transmitia também aquilo que a Flá TV trazia. No primeiro momento, a entrevista do Marcos Braz e do Bruno Spindel, a gente estava trazendo quase que com exclusividade, né? Claro que a exclusividade era da Flá TV, mas a gente funcionou aqui como se fosse um diretor de imagem, né? De operação. Então, você quer saber tudo o que aconteceu? Tá lá na nossa live de chegada do De La Cruz, que foi realmente muito bacana. 2 repórteres, um em cada ponto, e mais a gente reproduzindo as imagens da Flá TV, porque pegou as palavras iniciais do De La Cruz lá dentro, então a gente pôde trazer para vocês, primeiro que todo mundo, as primeiras palavras de Nicolas de la Cruz com a camisa do Flamengo. E também o Marcos Braz podendo dizer que o Flamengo adotou uma estratégia diferente. Ele falou isso para a repórter Luana Trindade. Espetacular a Luana, né, cara? É uma pessoa, assim, uma profissional de primeiro gabarito.
ela estava ali representando a Flá TV, então a gente sabe que quando você é da Flá TV, tá sendo repórter da empresa entrevistando, entre aspas, o seu patrão, é difícil tu fazer algumas perguntas. Não é fácil. E ela fez. Ela foi para dentro, perguntou sobre reforços, imprensou o Braz na parede, perguntando: esses reforços vão chegar ainda nesse mês de janeiro? Quer dizer, ela perguntou aquilo que a gente quer ouvir, cara. Isso é raro acontecer numa TV de clube. Não estou falando do Flamengo, não, de qualquer outro clube. E o Marcos Braz disse que espera que sim e que eles mudaram de estratégia, eles confirmam alguns nomes, e aí ele falou do zagueiro e do lateral esquerdo, e outros ele mantém em sigilo por conta de não ter aí, aparecer concorrência e o valor acabar aumentando do jogador, né? Fato é de que o Flamengo, ele estava se referindo ao Matias Vinha e também ao Léo Ortiz. Matias Vinha, e a gente apurou que ele mesmo, junto com o Bruno Spindel, participaram hoje de manhã de uma videoconferência através e uma reunião, né, que estava presencialmente os representantes do jogador lá na Itália, junto com os dirigentes da Roma. E essa videoconferência, essa reunião na manhã de hoje, ela foi extremamente proveitosa no que diz respeito à possibilidade do Matias Vinha vir jogar no Flamengo. É isso mesmo, ela foi bem proveitosa, os valores ficaram muito bem alinhavados, segundo a gente recebeu de informações, e já está programado uma nova reunião para amanhã. Amanhã podemos ter novidades e até mesmo sacramentar essa contratação do lateral esquerdo Matias Vinha. Não dá para cravar absolutamente nada, e a gente tem essa postura aqui no canal Família da Nação de não cravar. Por quê? Porque é uma negociação, gente. Envolve termos para lá, termos para cá e tal. Se com Léo Ortiz o Flamengo chegou ao valor pedido pela Red Bull, pelo Bragantino e pela Red Bull, acertou com o jogador, acertou todas as pontas, acertou com o jogador e seu empresário, acertou com a Red Bull, com o Bragantino, deixou tudo certo. Aí, na hora de ser discutido a questão da divisão dos valores, já que o empresário tem 25%, né, o Bragantino não quer ceder. Ele fala, não, o valor ofertado é pelos direitos federativos do jogador. Eu tenho os direitos federativos, ele tem contrato até 2025. Então, não vamos liberar. Esse valor tem que vir para a gente. O empresário, por outro lado, não quer abrir mão dos 25%. Todos têm razão nessa história. Agora, é uma diferença muito grande, né? 25% de um valor, vamos colocar 6 milhões, é grana pra caramba, cara. Então, vão ter que entrar num consenso ali para poder a coisa sair de um jeito positivo para todos os lados. Isso o Matias, no caso do zagueiro Léo Ortiz. Vale destacar que o Marcos Braz acabou confirmando que a gente vem falando, essa nossa informação, também na entrevista que ele deu hoje para a Luana Trindade, quando ele diz que não temos mais nada o que conversar com o Bragantino. Isso cai naquilo que eu disse a vocês. Estamos esperando eles lá responderem. Por quê? Porque a gente vem trazendo, quem nos acompanha, o tempo inteiro isso. Se você conversa com qualquer diretor do Flamengo, eles dizem que o Flamengo já fez a proposta e já foi aceito. O valor já foi acordado. E o que pega hoje é a divisão entre eles. E o Marcos Braz, ele não falou essas palavras, mas ele falou que não tem nem mais o que conversar com o Bragantino, porque está esperando uma resposta deles, porque o valor, obviamente, já foi acordado com o próprio Bragantino e com a Red Bull. Enfim, vamos aguardar. Em relação ao Matias Vinha, como eu vinha dizendo, o jogador amanhã terá uma nova rodada de negociações com a equipe da Roma e podendo, sim, né, amanhã ter um desfecho favorável. A diretoria do Flamengo, pelo que a gente apurou, está extremamente otimista de que amanhã possa concluir as negociações e contratar o Matias Vinha, que já viria para o Rio de Janeiro de imediato se integrar aos jogadores do Flamengo. Marcos Braz disse a pessoas próximas hoje, até mesmo no aeroporto, enquanto estava esperando o Nicolas de la Cruz, que essa semana teremos novidades boas, e novidades no sentido de jogador, mais uma vez, jogador pisando naquele aeroporto. Então, a gente imagina que esse jogador possa ser o Matias Vinha. Claro que o Flamengo trabalha com outros nomes e com outras negociações de jogadores que não foram citados nomes ainda, segundo o próprio Marcos Braz, mas eu acredito que possa ser o Matias Vinha. 2 novos nomes
apareceram no dia de hoje. Prestem atenção, nome de 2 jogadores apareceram, surgiram como opções no dia de hoje. Zagueiro do Santos, Joaquim, já vinha sendo especulado no Flamengo, não posso dizer que é um novo nome, mas apareceu com mais força hoje. Lembrando, para quem não sabe quem era, é aquele jogador que fez um golaço contra o Flamengo, o gol da virada do Santos, de fora da área. É um bom zagueiro, eu vejo muita gente criticando o zagueiro, mas ele é um bom zagueiro. Acho que o Ortiz está mais preparado do que o Joaquim, sem dúvida nenhuma, para assumir a vaga de um time grande, num time grande, mas o Joaquim é um bom zagueiro, hein, cara? Não é desprezável, não, a possibilidade do Joaquim. E olha, a gente recebeu uma informação também que o Fortaleza tem interesse na contratação do Davi Luiz. E se a coisa acontecer, o que eu acho muito pouco provável, porque o salário do Davi Luiz ele é muito alto para poder jogar no Fortaleza. Mas, enfim, se a coisa evoluir, o Flamengo vai precisar de 2 zagueiros. Então, manteria o Joaquim, o interesse no Joaquim, e continuaria tentando o Léo Ortiz. Talvez uma contratação não inviabilize a outra. E mais um detalhe também que a gente traz para vocês. Essa situação do Flamengo anunciar o interesse no Joaquim e tal, também pode ser uma forma do Flamengo pressionar o Bragantino a resolver essa questão e liberar o Léo Ortiz pelo valor acordado. Porque engana-se quem pensa que o Bragantino quer o jogador lá, a Red Bull quer manter o jogador no Bragantino porque, ele é um bom jogador, ele vai ser referência, propaganda. Gente, empresa não entra em clube de futebol para poder conquistar títulos. Títulos para eles é uma consequência. Empresa visa lucro. Mas a Red Bull não precisa. Como não? Toda empresa, em todas as operações de uma empresa, qualquer ela que seja, ela tem que ter lucro. Se não houver lucro, ela vai fechar a filial, que não dá lucro. Ninguém joga para perder. Isso não existe, por mais dinheiro que a empresa tenha. Vamos comparar um jogador que é uma empresa, Cristiano Ronaldo. O cara me sai de um clube onde ele jogava, que era a Juventus, depois jogando em outros clubes, para lá, para cá, roda, aí vai jogar na Arábia, cara. Qual é a lógica do Cristiano Ronaldo jogar na Arábia? Pelo dinheiro. E ele não precisa, teoricamente, também disso. Ele tem dinheiro para mais 10 gerações. Mas foi. Por quê? Questões, principalmente o aspecto financeiro, pesou para ele poder ir para lá. Então não tem essa história de que não precisa. Muitos não precisam e tentam sempre buscar aí recursos para isso. Outro jogador é o Felipe Coutinho. Essa contratação, olha, vou dizer para vocês, hein? Seria espetacular, mas ela não é fácil, tá? Ela é uma contratação bem difícil. O Felipe Coutinho está tentando se desvincular do Al-Duail, né? Ele está jogando, ele está emprestado por 2 anos e meio, o empréstimo dele com essa equipe árabe, que é o Al-Duail. Vem jogando muito bem. Jogou até agora 10 jogos oficiais, tendo feito 5 gols e 1 assistência. E o jogador quer sair de lá, não se adaptou à Arábia e quer deixar o clube. No primeiro momento, o Aston Villa, que é o dono do jogador, né, não quer o jogador de volta. Então, se houver um acordo para ele sair do clube árabe, o clube da Premier League, o Aston Villa, pretende reemprestar o Felipe Coutinho para outro clube. E a gente recebeu uma informação de que o Flamengo, sabendo disso, fez contato com o empresário do atleta para tentar saber de que maneira, se era interessante o atleta voltar para cá. Até porque o Flamengo descobriu, nessa ida do Marcos Braz até São Paulo, de que o Corinthians também negociava com o empresário do jogador. Então, o Flamengo desistindo, ou pelo menos, não é desistindo, né, mas o Flamengo, sabendo da repercussão negativa dessa possibilidade de contratar o Evander, tem que buscar um outro jogador, porque o Evander realmente não cai nas graças da torcida, e esse jogador poderia ser o Felipe Coutinho. Agora, não é simples. Para ele se desvincular lá do clube árabe, existe uma multa de 25 milhões de euros. Então, não adianta. Ninguém paga esse valor, né? Ainda mais que não é pelos direitos do jogador. É só para poder ressarcir o clube de uma possível saída do atleta. Teria que ser uma negociação do próprio Felipe Coutinho para conseguir a liberação
do clube árabe voltando para o Aston Villa, e aí facilitaria para o Flamengo ou o Corinthians ou outro clube que queira o jogador. Você gostaria de ver o Felipe Coutinho jogando no Flamengo? Não é vascaíno, hein? Talvez a verdade só venha à tona o dia que ele vier jogar no Flamengo ou em outro clube, que ele possa revelar qual o seu clube de coração. Valeu? Muito obrigado, galera. Deixa o seu like rapidinho aqui, like rápido. Deixa o like aqui e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Voltaremos a qualquer momento com mais informações do nosso Flamengo. Até já, galera!